Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Depois dessa belíssima, maravilhosa aula de língua portuguesa, vamos iniciar uma aula de física já lendo o nosso objetivo de aprendizagem. Hoje nós vamos compreender o conceito de campo elétrico como uma região de influência de cargas elétricas e interpretar a linha de campo. Então, observa o que nós vamos aprender hoje. A gente vai falar de campo elétrico, filho. Vou aproveitar e falar desse lindo lugar que nós estamos aqui. Nós estamos aqui na entrada do CERN, que é o maior laboratório de física que nós temos nesse planeta. Ele está lá na Suíça. E aqui está bem na entrada dele, só para me dizer que ele é grande, que ele tem mais ou menos 100 quilômetros de dimensão. Aqui é onde fica exposto todos os materiais. Mas por que o CERN te lembra física? Por que o CERN vai associar a campo? É que através dele houve grandes experimentos e muitos experimentos provaram várias teorias que hoje é fundamental para a nossa vida, para a utilização de materiais tecnológicos. Então, segura aí que a gente já vai começar a aula. Olá, galera, eu tô aqui de volta para a gente começar a falar de campo elétrico. Se eu vou falar de campo elétrico, eu vou começar a aula nesse lugar maravilhoso, nesse campo aqui de futebol, tá bom? Por que eu vou falar de campo de futebol para falar de campo elétrico? É que dentro do campo de futebol existem várias interações. Quando eu falo de interação, estou falando de força. Existem várias forças. Quando o jogador chuta uma bola, ele provoca uma força. E só vale as interações que estiverem dentro do campo. Fora do campo, não vale. Então, para que exista força, é necessário que exista um campo. Ah, existe força gravitacional, porque existe um campo gravitacional. Ah, existe força magnética, porque existe um campo magnético. Então, vai existir força elétrica, porque tem um campo elétrico. Então, falando em campo elétrico, vamos lá para o quadro para conhecer o campo elétrico. Então, me acompanhe aqui no quadro, tá bom? Quando eu venho aqui e falo para ti, ó, falo para você de campo elétrico, que seria o nosso campo elétrico. O que seria campo elétrico? Campo elétrico. Nós dizemos que campo elétrico é uma região do espaço onde uma carga elétrica exerce uma força sobre uma outra carga. Olha só que importante que eu tenho aqui. Eu digo, uma carga elétrica exerce uma força elétrica sobre outra carga, mesmo sem contato direto. Observa a figura que eu tenho aqui. Eu tenho essa figura e observo que está acontecendo interações nessas regiões aqui, ó. Só existem interações porque existe uma carga elétrica. E, além disso, nessa região existe um campo elétrico. Então, forças só interagem devido ao campo elétrico. Então, vem aqui comigo. Campo elétrico é a região do espaço onde vai existir interação elétrica. Já falo para ti, vai existir força elétrica. Essa região que faz aparecer força elétrica é porque tem campo. Aí vem a pergunta: se não existir o campo, não vai existir a força elétrica. Então, o campo elétrico é importante porque é o primeiro momento que nós observamos interação à distância. Hoje, a gente tem alguns experimentos que nós observamos que um elétron aqui nessa sala está interagindo com um elétron aí na tua sala de aula, que faz aparecer essa imagem. Então, a interação aí só pode ser uma interação elétrica via um campo elétrico. Então, vem aqui comigo e vamos dar uma olhada aqui na cartela. Veja aqui. Vou falar para você do módulo ou intensidade do campo elétrico. Eu quero saber qual é o módulo e qual é a intensidade do campo elétrico. Então, o módulo ou intensidade do campo elétrico é definido como? Já vou marcar aqui para você. Vou dizer para ti que campo elétrico agora é uma força dividida por uma carga. Então, defino que campo elétrico representado pela letra E, campo elétrico, é uma relação entre força elétrica e uma carga elétrica. Então, vem aqui. Vou falar para você. Quando eu começo a falar de campo elétrico, eu preciso lembrar que o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Lembra que eu falei para ti que existe grandezas vetoriais escalares? Quando eu falo de campo elétrico, eu estou falando de grandezas vetoriais. Uma grandeza vetoriais precisa de módulo, direção e sentido. Quando eu falo de intensidade, eu estou falando do módulo, quer dizer, o valor numérico. Quando eu relaciono o valor numérico. Então, vem, me acompanhe aqui no quadro que eu já relembro para você. Campo elétrico é uma relação entre força e carga. Abre aqui um papel. Então, um vetor campo elétrico, um campo elétrico
ele necessita de módulo, direção e de sentido. Agora, eu vou relembrar o módulo. Quer dizer módulo, a intensidade, o valor numérico. Como é que eu encontro o módulo, o valor numérico? É bem simples. Eu digo para ti que o campo elétrico, o módulo do campo elétrico, é a força dividido por carga. Tu te lembra da unidade de força? Força sempre é representado, tem como unidade, o Newton. E carga, pai? Carga, filhão, é representado, tem como unidade, o Coulomb. Logo, campo elétrico sempre vai ser Newton dividido por Coulomb. Professor, mas como é isso? Imagina, eu calculo um campo elétrico de 50. Tu vai ter que dizer que ele vale 50 newtons por Coulomb. É esse que é o módulo do campo elétrico. Então, volta aqui e mostro para ti que uma das propriedades é o módulo. E eu sempre pego e digo que o campo elétrico é a força dividido pela carga. Tranquilo, né? Então, observa aqui. Já trabalhei, já falei do módulo. Tu já sabe até calcular. Tu já tem uma fórmula que tu vai guardar aí no teu caderno. Tudo bem? Tu já tem um módulo. Eu preciso te mostrar a direção e o sentido, que eu vou mostrar agora. Então, vem aqui. Qual a direção e qual é o sentido do campo elétrico? É bem simples. A gente vai precisar lembrar disso. O campo elétrico de uma carga positiva, cito, grifo, carga positiva, sempre aponta para fora da carga, na direção radial. Já vou te explicar que é radial. Já o campo elétrico das cargas negativas aponta para dentro, também na direção radial. Deixa eu te explicar o que é direção radial, tá bom? Então, vem aqui, vou colocar aqui para você um carro numa trajetória circular. Pego aqui um ponto e traço esse vetor V. Eu observo que esse vetor V, essa reta, toca apenas um ponto dessa trajetória. Se ela toca apenas um ponto dessa trajetória, eu classifico como tangente. Então, aqui eu tenho uma direção tangente. Mostrar, tocou em outro ponto aqui. Venho na linha reta, mostra a direção dele, vejo que toca apenas um ponto, logo é uma direção tangente. Mas tem uma outra que vai apontar para o centro. Essa direção que aponta para o centro é chamado de radial. Radial é a direção que vai sempre apontar para o centro. Então, é uma radial. Então, sempre tenho uma direção tangente, tocou em apenas um ponto, e tenho uma direção radial. Sabendo o que é tangente e o que é radial, volta aqui. E vou dar uma olhada para essa carga positiva. Vou dar uma super olhada nessa carga aqui positiva. E mostro para você e digo para ti. Se a carga é positiva, o campo elétrico criado por uma carga positiva, isolado, tá bom? Carga positiva e eu mostro aqui o campo. Mas observa aqui. Observa que a direção e sentido é radial. E apontando para fora. Radial e apontando para fora. Vou olhar para a negativa. Também, filho, é radial. Mas agora ele está apontando para dentro. Então, o que vai diferenciar da carga positiva, o campo elétrico uma carga isolada, é que sempre que a carga for positiva, a direção e sentido do campo elétrico é radial para fora. E do negativo é radial para dentro. Mas já sei o que é axial. Já sei quais é a direção e sentido, filhão. Preciso agora representar o campo elétrico. Michael Faraday precisou fazer uma representação. Ele pegou toda a informação que nós tínhamos e representou o campo elétrico por linha de campo ou linha de força. Então, venha aqui comigo no quadro e eu vou mostrar para ti as linhas de campo elétrico, lendo junto contigo. As linhas de força, hoje mais conhecidas como linha de campo elétrico, foram idealizadas por Michael Faraday. Ele pretendia obter uma forma de visualizar o campo elétrico. Te lembra quando eu falei lá para você de direção e sentido do campo elétrico? Faraday pegou a mesma informação e chegou e disse para a gente: se a carga é positiva, ela gera um campo de afastamento.
observa aqui, ó. Tu observando. Tu observando. Carga positiva. O campo é de afastamento, ó. O campo é de afastamento. Mas, se a carga for negativa, como é que vai ocorrer? Como é que ele vai aparecer? A carga negativa gera um campo de aproximação. Observa de novo a figura que eu tenho. Tu observando? Tu observa que a seta inverteu. A seta agora, ó, está indo em direção à carga, está adentrando a carga. Se está adentrando a carga, logo eu tenho a representação de uma carga positiva. Então, observou que o campo saiu? Carga positiva. Observou que o campo entrou? Carga negativa. Agora vem aquela pergunta. Se por acaso eu tiver um conjunto de cargas, cargas positivas e carga negativa, ou só carga positiva ou só carga negativa, como é que vai ser a configuração do campo? É o que eu mostro agora. Volta. Vem que eu mostro para ti. Venho e marco para você. Campo elétrico e linha de força de duas cargas elétricas. Para começar pelo escrânimo aqui, são duas cargas positivas. O que tu observa aqui? Que as linhas estão saindo, ó. Olha, vou até colocar aqui, ó, nesses outros, ó. Olha, que eu estou representando para ti. Então, nesse caso, são cargas positivas, as linhas estão saindo. Aí tu me pergunta, tá, esse é o caso de positivo. Se eu tivesse dois negativos, faço para ti. Mostro para você agora. Tenho duas cargas, eu não quero positivo, você quer negativo. Então, duas cargas negativas. O que nós sabemos? Que cargas elétricas negativas, o campo, ele tende a entrar. Ele se movimenta para dentro da carga. Se ele se movimenta para dentro da carga, nós temos cargas negativas. Mas olha que a configuração é muito igual. Volta aqui e mostro para ti. Olha que a configuração é muito igual. Por quê? Porque aqui eu tenho força de repulsão. Então, vai acontecer força de repulsão. Porque, bem simples, carga de mesmo sinal se repelem. Como mostro aqui. Carga de mesmo sinal se repelem. Força de repulsão. Mas, se eu tiver um dipolo, mas o que é um dipolo? Um dipolo é uma região do espaço que tem uma carga positiva e uma carga negativa. Como é que vai ser o campo elétrico? Vai ser da forma que eu estou representando aí para você. Você deve estar prestando atenção que a carga sai da positiva e vai para a negativa. Olha, sempre saindo do positivo e indo para o negativo. Ó. Positivo e indo para o negativo. Sempre saindo do positivo e indo para o negativo. Esse é o caso do dipolo. Mas aqui apareceu uma propriedade bem interessante que eu vou desenhar aqui para ti. Deixa eu apagar essa aqui. Assim apaga só de uma vez. Deixa eu apagar aqui para você. E vou mostrar uma propriedade muito interessante do campo elétrico. Vou colocar um positivo e outro negativo. Então, sai do positivo, vai para o negativo. Sai do positivo, vai para o negativo. Sai do positivo e 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 vai ao negativo. Olha essa região aqui. Olha que interessante dessa região aqui. Essa região que eu estou marcando aqui para você, que eu estou desenhando para você, é uma região onde as linhas elas estão mais próximas. Se as linhas estão mais próximas, deixa eu colocar aqui para ti. Aqui as linhas estão mais próximas, eu digo para ti que eu tenho um campo forte. Por que um campo forte? Simples. Porque as linhas estão mais juntas. Elas estão unidas. Se elas estão unidas, tem maior densidade de linhas. Logo, é um campo intenso. É um campo forte. Mas aqui, o que eu vou observar? Que as linhas estão mais distantes nessa região aqui. Logo, se as linhas estão mais distantes, o campo aqui vai ser fraco. Então, vem cá, pai. Vem cá. Linhas de campo próximas. Campo é forte. Linhas de campo distantes, campo é fraco. Então, a linha de força, além de me dizer qual é o sinal, também é utilizada para te dizer se o campo é forte, se o campo é fraco. Tranquilo? Então, já aprendi isso, eu tenho uma atividade para você. Vem aqui fazer junto comigo essa atividade. Olha a questãozinha que eu vou fazer junto contigo.
Diz assim: considere uma carga elétrica negativa. Menos que. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente a direção do campo elétrico gerado por essa carga? Então, primeira coisa que eu tenho que lembrar: como é as linhas de campo ou de força de uma carga negativa? Carga negativa, a linha de força, são de atração, elas vão entrar, tá bom? Bem atração. Elas entram. Elas vão vindo do infinito e vão chegar na carga. Então, vai vir do campo para a carga. Sabendo disso, eu venho e leio cada uma. Veja que a letra E. O campo elétrico gerado por várias cargas aleatoriamente em direção, não. Existe uma direção em sentido pré-determinado. Então, corta. Não é correto. Olha a outra que eu tenho aqui. O que ele fala para você? O campo elétrico gerado por quê? É sempre nulo? Não. Ele não é sempre nulo. Corta, já até troquei de cor. Olha a letra C. O campo elétrico gerado por quê? Menos Q é perpendicular às linhas que ligam aqui a qualquer outra? Não. Também. Corta. Sobrou letra A e B. Lendo a letra A. O campo elétrico gerado por menos Q aponta em direção da carga. Opa! E letra A, o campo elétrico gerado por menos Q aponta para longe. Se fosse positivo, sim. Como é negativo, é a letra B. Então, filhão, tem uma questão para ti. Bora ver lá. Então, bora lá, filho. Olha, diz assim. Qual das alternativas abaixo define corretamente o conceito de campo elétrico? Lembra? Campo elétrico é aquela região do espaço onde tem interação de carga. Leia a letra A, B, C e D. E volta comigo dizendo qual é a letra correta.
Pronto. Alô, galera, estamos de volta agora para o momento da gente fazer o exercício junto. Eu já estou aqui à espera que vocês venham participar aqui da interatividade, que é muito importante. É o momento que eu vou mediar, é o momento que eu vou calibrar as questões. Então, vamos lá, eu já tenho uma comunidade. Ó, qual? Eu vou lá para a comunidade de Edson Guerra. Tudo bem com vocês? Como é que tá por aí? Não se preocupe, estou à espera dos nossos colegas. Opa, tudo bem? Tá ouvindo, professor? Muito bem. Uma aluna, porque a gente não está com o microfone, mas uma aluna nossa vai responder aqui. Não sei se quem pode... Tudo bem. Se apresente. Eu sou Nanda, sou do Cupim. Eu não estou te vendo. Não tá... Porque acho que é a câmera, né? É a câmera. Eu estou vendo o sorriso agora. Ah, viu? Agora! Oi, tudo bem contigo? Fala, comunidade. Eu sou do Cupim de Baixo, eu sou a Nanda, tenho 25. É que ela é tímida. Eu sou a metade. Nós estamos tímidos. Ah, tá com vergonha. Qual é a letra? Acho que é correto. É a metade dela. Eu não escutei. Letra D. D? Letra D, é isso que você marcou? Acho. Então vamos ver. Daqui a pouco a gente vê se tá certo. Tá com vergonha, professor? A gente não tem, gente. Mas obrigado. Olha, é o primeiro dia, professor, deles. Estão todos que legal. Todos arrumados, professor. E tchau, professor, de vocês. Tchau. Obrigado aí pela participação de vocês. Agora eu vou lá para Antônio Tosetti. E aí, galera, tudo bem aí com vocês? Tá, tudo bem. Tudo bem aí? Boa noite, professor. Boa noite. Tá nos vendo aí? Não dá para ver. Estou vendo e escutando vocês muito bem. Professor mediador Marido dos Santos aqui, Bom Jardim, Pacajá. Opa. Antônio Tosetti aqui na nossa comunidade. Tudo bem. Vamos lá, o aluno vai participar. Tudo bem, estou à espera. Boa noite, professor. Sou Benjamin. Boa noite. Minha resposta foi B, mas eu tenho uma dúvida. Você disse letra B. B. B, está em dúvida? Entre qual? A dúvida é, por que usamos a expressão linhas de reação radial para se referir às linhas de campo elétrico com distribuição radial? Deixa eu ver. Por que utilizamos a expressão linhas de reação radial? Isso. Para se referir às linhas do campo elétrico. Porque, olha, as linhas do campo elétrico, elas sempre vão apontar para o centro. Se elas sempre apontam para o centro, todo esse tipo de força que aponta para o centro são forças denominadas de radial. Se a distribuição é radial, porque eu tenho mais de uma linha que está apontando para o centro, que nesse caso o centro é a carga. Ficou entendido? Sim, se tiver dúvida, passa que a gente está aqui para responder. Valeu, professor. Obrigado. Eu agradeço muito a participação de vocês. Boa noite. Então vamos lá para a resolução. Eu tive uma comunidade que falou a letra D e a outra marcou a letra B. Bora ler a letra A. O campo elétrico é uma força. Não, o campo elétrico não é força, ele provoca força. Então, letra A sai. Letra C. O campo elétrico é a energia potencial de uma carga elétrica em um ponto do espaço, é o que nós vamos estudar daqui a pouco, que é o potencial elétrico. Logo, não é. Letra E. O campo elétrico é uma carga, deixa eu marcar, o campo elétrico é uma carga elétrica de um objeto, que um objeto possui. Não, campo elétrico não é uma carga. Bora ler a letra D. Campo elétrico é a soma de todas as forças elétricas de um sistema? Não, não é a soma de todas as forças. Ele pode ser. Se eu somar todas as forças, eu vou ter o campo resultante. E letra E, que é a B, que é a correta. O campo elétrico é uma região onde uma carga elétrica experimenta uma força elétrica. Perfeito. Independente de haver contato direto entre outra carga filial. É a letra B. Parabéns para vocês e vamos nos preparar para a próxima aula. Terceiro ano, voltamos para a segunda aula. Agora, a gente vai resolver exercício. Mas antes disso, eu vou ler junto contigo o nosso objetivo de aprendizagem. É de resolver situações, problemas
que envolve o conceito de campo elétrico. Filho, a gente estudou lá o campo elétrico. Aquela região do espaço aonde existe interação e logo vai aparecer força. Se tiver campo elétrico, tem força. Se não tiver campo elétrico, não tem força. E nós sabemos que ele é representado pelo vetor campo elétrico. O vetor campo elétrico possui módulo, direção e sentido. Quando eu falo do módulo do vetor campo elétrico, lembra lá, né? O módulo do vetor campo elétrico é a força dividida pela carga. Direção e sentido depende se a carga é positiva, se a carga é negativa. Se caso a carga é positiva, ele sempre vai ser radial e orientado para fora. Se ele for negativo, ele é radial e orientado para dentro. Então, te prepara que agora a gente vai para uma aula só de exercício. Tá. Então, galera, bem simples. Agora chegou o momento de fazer exercício. A gente vai exercitar todo esse conhecimento. Se tiver dúvida, faz a pergunta, que eu adoro responder perguntas. Então, vamos lá para a questão número 1. Então, vamos lá para o quadro. Questão número 1. O que é que ela fala? Vou ler bem devagarzinho com vocês. Sobre o campo elétrico gerado por uma carga multiforme, quer dizer, uma carga muito pequena. É correto afirmar que, letra E, vou começar pela E. A intensidade do campo elétrico de uma carga depende apenas da distância até a carga, mas não da magnitude da carga, filho. Ele está perguntando aqui apenas sobre a carga multiforme. Isso quando eu começo a falar de intensidade, de dependente, é uma carga pontual. Mas, só para dizer para você, a intensidade do campo elétrico de uma carga depende apenas da distância? Não. Depende também da magnitude. Então, está errada. Olha a letra B. Venho para a letra B. Fala assim. O campo elétrico gerado por uma carga negativa aponta em direção da carga. Olha só, bora ver o que ele colocou. O campo elétrico gerado por uma carga negativa aponta em direção da carga. Olha, não vejo nenhum defeito. O campo elétrico gerado por uma carga negativa aponta em direção da carga. Por enquanto, deixa a letra D. Para ver a letra C. A intensidade do campo elétrico gerado por uma carga aumenta à medida que nos afastamos. Se eu me afasto, diminui. Então, vai embora. Por enquanto, eu vejo que a letra D está vencendo. Veja lá. B. As linhas de força de um campo elétrico de uma carga positiva saem de fora da carga e se dirigem para o centro da carga? Não. Isso é de uma negativa. Então, corte de novo que a letra B está errada. Lendo a letra A. Letra A fala assim. O campo elétrico sempre aponta para fora. De uma carga negativa, quem aponta para fora é o da carga positiva. Então, fora. Filho, foi mesmo, ó. Nós chegamos lá e encontramos a letra correta, a letra D. Então, após fazer essa questão, o que tu reforçou? O que tu aprendeu mais? Que cargas elétricas negativas, campo elétrico orientado para o seu centro. Tu lembraste disso e também lembrou que cargas elétricas positivas, as linhas de força ou linha de campo, são orientadas para fora. Sabendo disso, vamos em busca da segunda questão. Vem aqui. E olha a segunda questão. Deixa eu ver de onde? Da Rural do Rio de Janeiro. Boa universidade. Deve ser uma questão excelente. Já subimos o nível. Já está fazendo questão de nível de vestibular. Diz assim, a figura abaixo mostra duas cargas. Qual é ela? A Q1 e a Q2. Afastada a uma distância D. E as linhas de campo do campo elétrico eletrostático criado. Daqui a pouco eu vou procurar elas. Observando a figura abaixo, responda. O que é que ele quer que eu responda? Quais os sinais das cargas Q1 e Q2? Estão vendo aqui? Eu quero saber qual é o sinal da carga Q1 e qual é o sinal da carga Q2. Como é que eu sei isso? Olhando para a figura. Vou dar uma boa olhada aqui em Q1. Para quem eu tenho de olhar? Para as linhas de força ou para as linhas de campo. Olhe para elas. O que é que eu estou observando aqui em Q1? Eu estou observando que as linhas de campo ou de força, elas estão saindo. Opa! As linhas de força saem de carga elétrica positiva. Então, Q1 é positivo. Matei. E o Q2? Posso fazer de várias maneiras. Qual uma dessas maneiras? Eu observo que a força aqui é de atração. Se a força é de atração, força de atração só ocorre com carga de sinais opostos. Então, já digo que a carga de Q2 é negativa. Como é que eu sei? Olha, a linha sai da carga Q1 e vai para a carga Q2. Sai da carga Q1, vai em direção à carga Q2. Se eu olhar para as linhas de indução, observo que o vetor campo elétrico está entrando. E ele entra em carga negativa. Duas formas que eu encontrei a resposta. Então,
Q2 é uma carga negativa. Veja que pede a letra B. Eu creio que nós já até fizemos ela. Fala assim. A força eletrostática entre as cargas é de repulsão? O que é que tu vai falar? Tu já deve estar gritando aí. Não. Não. Por que não? Porque é uma força de atração. Por que força de atração? Porque cargas de sinais opostos se atraem. E como é que eu sei isso? Porque eu olhei para as linhas de campo. Então, filhão, o que aconteceu agora? Tu pegou uma questão de nível mais elevado, aonde não tinha o sinal das cargas, e olhando para as linhas de campo, tu determinaste o quê? Os sinais. E sabendo disso, também você determinou se a força era de atração ou de repulsão. Top, né? Já arrebentou mais uma questão. Agora, vou para a terceira questão. Volta comigo aqui no quadro. Na terceira questão, de onde é? Unifa é também outra questão de universidade. É de 9, de 22. Vou ler para você. Diz assim. Imagine uma caixa preta. Bora encontrar a caixa preta? Tá aqui, ó, caixa preta. Que eu estou pintando de verde, uma caixa preta. Não condutora, de formato esférico e com corpo eletrizado carregado em seu interior. Por que eu sei que tem um corpo eletrizado? Devido às linhas de força ou às linhas de campo, devido a elas. O campo elétrico gerado por esse corpo é mostrado na figura. Então, bora olhar? Campo elétrico, deixa eu identificar, ele está saindo. Se ele está saindo, logo, tu já vai dizer que a carga é uma carga positiva. Logo, eu já sei que é uma carga positiva. Sabendo se é positiva, vou ler os itens. Já vai me dar informação importantíssima. Positiva. Já escrevo que encontrou positiva. Aí vou ler junto contigo e diz. Uma das possibilidades que pode ser levada em conta é que no interior da caixa existe. Bora começar? Letra E. Uma carga pontual negativa? Não. Por quê? Eu já sei que é positiva. Então vai embora a letra E. Olha a letra D. Uma esfera maciça, condutora, negativamente carregada fora. Por quê? Porque eu sei que a carga é positiva. Positiva. Corta. 2 corta. D corta. Bora para C. Olha o C. Uma casca esférica isolante uniformemente carregada com cargas negativas. De novo, filho, estava tudo lindo, lindo. Mas quando chegou no negativo, foi embora. Pois é, positivo. Agora lê a letra B. Fala a letra B. Uma esfera maciça, condutora, com a mesma quantidade de cargas negativas e positivas. Se ele tivesse a mesma quantidade, ele estava neutro, né? Lembra? Quantidade de carga positiva igual a quantidade de carga negativa vai me dar um corpo denominado de neutro. Então, tá fora, sobrou a letra A. Bora ver? Se a letra A está direitinha, venho e falo contigo. Uma casca esférica metálica, opa, positivamente carregada. Então, marcou como letra correta, letra A. Que aprendemos o que nós reforçamos com essa questão. Tu aprendeu a identificar se a carga é positiva ou se a carga é negativa, só te dando linha de campo. Viu que é importante? É importante saber quando a linha de campo é de uma carga positiva ou quando a linha de campo é de uma carga negativa. É muito importante tu saber o quê? Identificar. Sabendo identificar, tu mata uma questão de nível já alto como a do FRJ. Olha a próxima questão que eu já tenho aqui no quadro. Venha aqui e observe. Fala assim, ó. O NESP, opa, nível altíssimo. Na figura adiante, um ponto P. Deixa eu colocar aqui para ti o ponto P. Um ponto P. Está equidistante, quer dizer, ele está à mesma distância das cargas fixas, mais Q e menos Q. Qual dos vetores indica a direção e o sentido do campo elétrico em P devido a essas cargas? Vem cá, como é que a gente vai fazer essa questãozinha? Primeiro, para fazer essa questão, eu preciso lembrar da seguinte coisa. Que cargas elétricas, por sinal positivo, possuem a tendência de ter seu campo elétrico saindo, enquanto as negativas, grifando, têm como propriedade que o campo entre na carga. E outra informação, muito importante. Quando eu tenho, bora lembrar de força resultante, lá do primeiro ano, quando eu tenho forças que formam o ângulo, nesse caso é campos que formam o ângulo, mesmo raciocínio.
Aonde eu encontro a resultante? A resultante é bem simples. Tu vai pegar o centro, ó, e vai puxar uma seta. Aonde essa seta passar, lá vai estar a força ou campo resultante. Deixa eu fazer outro para ti. Vou colocar forças dessa forma aqui, ó. F1 e aqui o F2. Não tem esse ponto de encontro de duas forças? Elas estão formando ângulo. Como é que eu encontro a resultante? Tu pega o centro e puxa uma reta. Quando tu puxar a reta, tu vai encontrar a força resultante. Se eu quiser utilizar a propriedade da projeção, ou esquema da projeção, tu vai observar que vai dar o mesmo resultado. Sabendo disso, eu volto para a questão. Aí eu penso, carga elétrica negativa. O campo elétrico dele tem de sair. E o único que pode sair, que pode estar parecido com essa seta que eu estou marcando aqui, é o D. O E não é, o C também não é parecido, nem o B é parecido. Então, campo elétrico saindo, e o único que é parecido, que pode ser, é a letra D. Vou analisar o menos Q, carga negativa. Então, o campo elétrico ele deve entrar. Se ele deve entrar, se ele entra, tu já deve ter observado, o que é parecido é o B. Né? Só tem o B, o A não pode, o E não pode, o C também não pode. Então, o único que é parecido, que pode ser o campo elétrico, as linhas de campo dessa carga negativa é o B. Mas olha só, B e C formaram o ângulo. Lembra lá como a gente conta a resultante? Puxa uma seta do centro e coincide que essa seta do centro é o C. Então, quem é o campo resultante aqui é o C. Simples, né? Tranquilo. Nível muito bom. Chegou o momento da gente colocar a matemática dentro das nossas questões. Observa aqui. Vou ler a questão. Uma carga de prova de 3 coulombs é colocada em um ponto onde sofre uma força de 15 newtons. Qual a intensidade do campo elétrico nesse ponto? Então ele vem aqui e diz, ó, campo elétrico é a força sobre a carga. Então, a intensidade do campo elétrico que ele pediu, intensidade do campo elétrico é a força dividido pela carga. Para que eu encontre a intensidade do campo elétrico, eu necessito de duas grandezas. Quais são elas? A força em Newton, a carga em coulombs. Vou procurar na minha questão. Ele fala, uma carga de prova de 3 coulombs. Opa, eu já tenho a carga. Eu tenho uma carga de 3 coulombs. E encontrei também a força de 15 newtons. Então, força é de 15 newtons. Então, você tendo a carga e a força, tu pode encontrar o valor do campo elétrico. Então, logo, substituindo, eu tenho que campo é a força, que vale quanto? 15. Dividido pela carga, que vale 3. E 15 dividido por 3 é igual a 5. Mas, qual é a unidade? Unidade de força, Newton. Unidade de carga, Coulomb. Então, venho, procura e observo que é a letra B. A letra correta. Tranquilo aí? Vamos fazer uma questão. Deixei uma para vocês. Bora ver. Então, veja aqui. Eu pergunto para ti, uma carga de prova de 4 coulomb sofre uma força elétrica de 8 newtons. Qual a intensidade do campo elétrico no ponto onde a carga de prova está localizada? É simples. Faz a questão, volta comigo e mostra teu cálculo.
Alô, galera, tô aqui à tua espera. Última aula do dia, tô aqui à tua espera para que a gente faça a questãozinha que tu mostra que tu fez aí. Opa, já chegou uma comunidade. Eu vou para onde, meu diretor? Vou lá para São João Batista. E aí, galera, tá tudo bem com vocês aí? Tá subindo, tá subindo. Tá chegando. Deve ter. Opa, chegou. Olá, boa noite. Olá, tudo bem? Tudo bem, professor? A gente fala aqui da escola da Vila Boa Vista, município de Pissarra. Opa, que O legal. aluno Thaleson vai responder a Tá. questão. Pode responder, Thaleson. Olá, professor. A alternativa vai ser a letra C. Olha, você. Oi? Tu fizeste cálculo? Pera aí, Você pode repetir, professor? ele fez o cálculo. Como é que tu fizeste para te encontrar a letra C? Cabeça? Estavam discutindo aqui, professor, e chegaram a essa conclusão. Tá, de cabeça, muito esperto. Obrigado aí pela participação de vocês. Não, meu amigo. Obrigada, Valeu, professor. galera, valeu. Trabalho. Agora eu vou para Boa Esperança. Vamos lá, vamos lá. Boa noite, professor. Boa noite. Da comunidade Espírito Santo, aqui do município de Prainha. Opa, A aluna quer responder. ela vem ali com vergonha de participar, é? É, professor, porque ela não fez o cálculo e aí ela tá com vergonha de vir aqui responder, mas ela vai dizer aí o que foi que Ela vai ela responder, ela vai me marcou. dizer como é que ela fez o cálculo. Qual é o nome dela? Me chamo Karine, professor. Isso. Qual é a letra que tu encontrou? Marquei a letra B. Tu marcaste a letra B, é isso? Como é que tu fizeste isso? Mostra pra mim. Fala aí pra Não mim. lembro. Como tu não lembra, menina? Mas não te preocupe, que eu vou fazer pra vocês, tá bom? Eu fiz o Obrigado cálculo aí pela participação. Obrigada, professor. Tchau. Eu agradeço. Temos mais uma? Então vamos lá, olha só. Bem simples. A fórmula que tu vai utilizar é essa. A fórmula que tu vai utilizar é essa, olha. Campo é igual. Deixa eu colocar aqui. Assim. É igual a força dividido pela carga, não é? Tu precisa identificar na questão aonde está a força, qual é o valor da força. Olha, o valor da força aqui é igual a 8 newtons. Tu já tem o valor da força e tu vai encontrar o valor da carga, que é igual a 4 coulombs. Filho, tu já tem a força, já tem a carga, agora o que tu faz? Tu substitui. Tu substitui na fórmula. Qual é a fórmula? Campo é a força de 8 e a carga de 4. Bora ver mesmo lá? Força de 8, a carga de 4. E 8 dividido por 4 é igual a 2. Qual é a unidade? Newton por coulomb. Logo, tu observou que a letra B, como vocês fizeram de cabeça, né? Então, a quantidade e a intensidade do campo elétrico foi de 2 newtons por coulomb. Filho, obrigado pela participação e vamos se encontrar na próxima aula. Então, meus queridos, veja, nesse nosso segundo horário, vamos continuar tratando, é claro, problemas ambientais. Se você analisar conteúdo de Enem, conteúdo de várias outras universidades, certo, do Brasil, todas elas giram em torno, sobretudo, de questões ambientais, da interação do ser humano com o meio ambiente. Então, essa nossa aula de agora também é muito relevante. Quer ver? Bora dar uma olhada no nosso objetivo de aprendizagem? Nele diz o seguinte: analisar as mudanças provocadas pelas interferências humanas no meio rural brasileiro e as implicações socioeconômicas e ambientais de todo esse processo. Beleza, pessoal? Dito isso, bora pensar. No espaço agrário, a gente consegue perceber muito melhor o meio ambiente natural do que no espaço urbano, evidentemente. Por quê? Porque a gente vai ter um contato maior com o rio, um contato maior com o solo, um contato maior com a floresta. Logo, então, as atividades associadas ao espaço agrário são atividades que, vejam, sem uma gestão adequada, sem um planejamento adequado, elas levam a um desmatamento, a uma queimada, a uma erosão do solo de maneira muito maior, de maneira muito mais desproporcional. Então, vamos nos ater, é claro, agora para a nossa aula, para começarmos a pontualizar esses problemas ambientais no espaço agrário. Vamos a ela, então. Então, meus queridos, falando de espaço agrário, primeira coisa logo, o que define o espaço agrário?
Vamos dizer que o espaço agrário ele pode ser definido, dentre várias questões, sobre a predominância de atividades ligadas ao setor primário da economia. O que é o setor primário da economia? É aquele do qual nós enxergamos a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Sendo que o extrativismo pode ser, repara, tanto vegetal como animal. Então, essas atividades são predominantes nesse espaço. Logo, então, pelo agronegócio, pela pecuária extensiva, ou então ainda pela própria mineração, a gente percebe que os impactos ambientais são avassaladores. Mas vamos então aqui pegar nossas cartelas. Bom, atualmente, os principais problemas têm relação com a pecuária e a agricultura. Extrativismo vegetal, mau uso dos recursos hídricos e a má gestão dos resíduos urbanos, né? Nesse caso, filhão, bora dizer o seguinte, e aí eu vou ressaltar com vocês de novo. Esses problemas ambientais aqui, tá? Podemos afirmar que a sua principal causa está afirmada aonde mesmo? No setor primário, tá? Aqui, ó, setor primário da economia. Tudo bem? O que caracteriza o setor primário mesmo? Vamos só colocar a agricultura, tá? Veja, a pecuária e o extrativismo. Essas atividades são aquelas que mais degradam, que mais poluem e mais desmatam o espaço agrário. Perfeito? E aí, nesse sentido, a gente tem que ter muito cuidado na hora de tratar determinadas atividades para que a gestão seja a prioridade no desenvolvimento econômico nesse espaço. Bora perceber os impactos relacionados à pecuária. Vai causar desmatamento, tá? Vai causar ocupação de terras, tudo bem? E falar de ocupação de terras, eu quero te chamar a atenção aqui para a presença de latifúndios, tá? Olha, meus queridos, falou de latifúndio, lembrou logo do que mesmo? De grandes, repara aí, filhão, propriedades de terras, tá? Então, além de promover um problema ambiental, promove-se também aqui um problema, o que mesmo, pessoal? Social, né? Ou seja, a concentração fundiária vai gerar, é claro, debates ambientais relacionados à política de reforma agrária. Temos ainda aqui, ó, o desgaste do solo, tá? O desperdício de alimentos, certo? E a extinção de espécies, tá? Vamos citar que da extinção de espécies, certo? Vamos dizer o seguinte, que o desmatamento, ele vai possibilitar a perda, olha só que eu vou colocar aqui para ti, de habitats, certo? Naturais. Sacou? Ou seja, destruindo a floresta, destruindo os recursos e implementando grandes fazendas, implementando cada vez mais atividades econômicas, ao invés de manter as áreas no seu ambiente natural, vai ser mais comum, por exemplo, que animais, por exemplo, como onça, como cobras e outros animais peçonhentos, venham a atacar seres humanos ou venham a atacar rebanhos. Por quê? Porque esses animais sempre estiveram no campo, correto? Na verdade, nós é que somos os grandes intrusos de seus habitats naturais. Então, se nós destruímos esses habitats, naturalmente estamos destruindo as suas presas. E aí, logo, o que eles vão caçar? Vão caçar, é claro, o rebanho, certo? E vão atacar, é claro, os seres humanos. Então, isso é algo bem problemático, tá bom? A questão do processo de destruição, de perda de habitats naturais, ok? Vamos seguindo. Agricultura, né? Vai causar também, evidentemente, o que, pessoal? O desmatamento, tá? E vamos dizer o seguinte, filhão, desmatamento talvez seja o principal, o pior de todos os impactos ambientais, tá? Por que, né, pessoal, é o pior? Porque, olha só, acompanhem junto comigo. O desmatamento, tirando a floresta, certo? Nós vamos interferir negativamente no ciclo hidrológico, tá? Então, tirando a floresta, vai chover menos, né? A matemática é essa. Chove porque tem floresta. Se não tem floresta, não vai chover, tá bom? Outra coisa, pessoal, nós vamos contribuir com o maior número de poluição, né? Tirando a floresta, a poluição ela vai predominar, meus queridos. E logo teremos também ambientes mais quentes, ou seja, a temperatura tende a aumentar, tá? Agora, falando de poluição, deixa eu te dar um exemplo bem aqui, ó, para que você entenda bacaninho o que eu vou te falar. Repara, imagina 20 árvores, né? Nem chega a ser muita coisa, né? Ao longo de 7 anos. 7 anos só, filho, 7 anos, um pulo do gato, né? Meus queridos, 20 árvores ao longo de 7 anos, elas podem, olha só o que eu vou te colocar, elas podem reter uma tonelada, pessoal, de carbono. Ou seja, né, 20 árvores por um período de 7 anos podem capturar 1 tonelada de carbono. É muita coisa. Se desmatarmos, se queimarmos, né, a vegetação, mano, tudo isso vai resultar em um efeito dominó, né? Vamos dizer assim, catastrófico, desastroso para o meio ambiente, tá bom? E aí, é claro, junto à agricultura, tu tens, né, o esgotamento dos recursos hídricos, né? E aqui, certo, a desertificação do solo, tá bom? O que, no caso, passa, então, a perder o solo totalmente as suas características naturais. Isso vai acabar resultando em danos muito sérios ao meio ambiente, tá bom? Veja, né, meus queridos, como a ação humana, ela é bem danosa, né, ao meio ambiente. A importância da vegetação para o solo. Contribui para o equilíbrio do ciclo da água, como eu disse ainda há pouco, reduzindo os extremos de temperatura e mantendo a oxigenação do meio aquático. A absorção de nutrientes pelas árvores, sendo fundamental ao ecossistema
tema, tá? Então, manter a vegetação é manter um equilíbrio ambiental, tá bom? Então, isso aqui é importantíssimo, né? Vamos frisar, correto? Equilíbrio, olha aqui, ó, ambiental. Perfeito? Então, mano, a floresta, ela é muito importante para as questões ambientais. Beleza? Não só no espaço agrário, mas também, é claro, no espaço urbano. Desmatamento ocorre principalmente com a atividade agropecuária, a construção de estradas, hidrelétricas, mineração e o processo intensivo de urbanização. Causa erosão, aumento da temperatura, desertificação, perda da biodiversidade. Ou seja, você vê que o desmatamento é um grave impacto ambiental. Como é aí na cidade de vocês, meus queridos? O desmatamento ele é muito intenso, né? Você chega a notar de que, por exemplo, o céu ele se encontra meio que numa penumbra escura de fumaça. Isso são queimadas. Uma vez eu visitei a cidade de São Domingos do Araguaia e, filhão, pensa numa cidade poluída, pensa numa cidade que sofre com desmatamento e queimadas. Porque lá predomina atividades madeireiras. Então isso colabora muito com a poluição atmosférica. Filhão, não sei se vocês conseguem perceber nessa imagem bem aqui, essa fumaça branca é o monóxido de carbono, tá? As fumaças mais escuras são o dióxido de carbono, tudo bem? Tudo isso daqui, pessoal, é altamente poluente. Se somarmos essa poluição com, é claro, as nuvens, pode acontecer chuvas ácidas. E a chuva ácida colabora muito para a degradação do solo, para a degradação de lavouras e para a degradação, é claro, do meio ambiente. Perfeito? Boa, né? Bora seguindo. Escassez hídrica. Pessoal, esse gráfico aqui, ele é muito importante. Muito, muito, muito. Por quê? Ele me diz sobre o consumo total, veja, de recursos hídricos por atividades econômicas. Aí eu te pergunto, quem é que consome mais água? Diz aí para mim. A irrigação. A irrigação consome mais da metade dos recursos hídricos, tá? Aí depois vem abastecimento animal, abastecimento rural, ou seja, outras atividades no campo, termoelétricas, abastecimento urbano, tá? Mineração e a indústria. Olha só o quanto a irrigação consome, né? Bora dizer, de recursos hídricos. Filhão, essa escassez hídrica bem aqui, tá? Ela chama a atenção para o estresse hídrico, tá bom? Bora colocar bem aqui, ó, estresse, tá? Hídrico, beleza? Ou seja, a gente está passando por um momento de escassez. Esse estresse hídrico também ele pode ser causado pelo consumo virtual. Olha só que interessante, filho. Consumo virtual. O que é o consumo virtual de água, tá? Bora dizer assim, o consumo virtual de água, ele é causado pelo nosso consumismo de determinados produtos. Um exemplo, vamos colocar aqui 1 kg de manteiga, né? Vocês gostam de manteiga? Gostam de margarina? Muito bem. 1 kg de manteiga, ele consome, em termos de água, 10 mil litros de água em todo o seu processo produtivo. 10 mil litros. Uma calça jeans, de 5 a 7 mil litros. Então, o consumo virtual de água, se nós somarmos ele à irrigação, a gente percebe claramente de que a água em nosso planeta ela está escassa. Porque as atividades econômicas, sobretudo agrícolas, estão abocanhando, estão tomando conta cada vez mais dos nossos mananciais. E isso vem causando, é claro, um debate sobre a geopolítica da água. Ok? Muito bem. Importante isso, né, filhão? Compactação do solo. Bora dizer assim, filho, que a compactação do solo, tá? Ela pode ser causada por atividades ligadas à maquinofatura, tá? E por atividades ligadas, por exemplo, à pecuária. Perfeito? Só que a compactação do solo, ela permite com que esse solo ele fique impermeável, tá? O que esse solo impermeável tem de grande problemático? É que o solo impermeável, ele diminui, vou colocar aqui, ó, tá? Diminui a percolação. Beleza? Quando ele diminui a percolação, ele diminui a capacidade da água de se infiltrar no solo. Logo, uma consequência direta disso vai ser a diminuição dos aquíferos, tá? Ou seja, a gente vai estar diminuindo os reservatórios de água subterrânea. Entenderam? Ou seja, a compactação do solo, ela é altamente danosa porque diminui a infiltração da água no solo, diminuindo o potencial dos aquíferos. Repetindo, das águas subterrâneas, tá? Então isso aí é algo muito desastroso, tá? Pode ser tanto pela pecuária como também pelo uso de máquinas no campo. Perfeito? Aí, claro, as extensas monoculturas causam esgotamento dos seus nutrientes pelo manejo inadequado. O pisoteamento do gado e também a preparação de áreas para a extração mineral, certo? Com o tempo causam a perda da porosidade do solo. Então o solo deixa, aqui ó, aqui, deixa de ter a capacidade da percolação. A água de estar se infiltrando, certo, no solo. E aqui a compactação do solo, ela gera, veja só aqui, né, uma área, certo, da qual não se consegue infiltrar. Prejudica até mesmo o próprio desenvolvimento das plantas. Tudo bem? Boa. Bora seguindo. Arenização do solo. Ocorre em regiões de clima úmido e chuvoso, e com solo arenoso, tipo daqui, da nossa região amazônica, né? E decorrente do pisoteamento do solo pela pecuária, ou uso intensivo, ou esgotamento do solo através da perda da vegetação. Meus queridos, daí eu quero chamar a atenção de vocês para mim agora. Prestem atenção. Né? Esse processo, veja só, né, de arenização, ele está muito relacionado ao desmatamento. Assim como, claro, outros graves impactos ambientais. Perfeito.
Mas a arenização, ela é própria de ambientes úmidos, de ambientes muito chuvosos. E aí, quando o solo está desprovido da sua proteção natural, que é a floresta, ele fica muito suscetível à erosão química, correto? A ação, por exemplo, da água da chuva no solo vai varrer os nutrientes desse solo. Esse processo de varredura dos nutrientes do solo é chamado de lixiviação, tá? Então, repara, vem o desmatamento, vem a lixiviação e, na sequência, vem a arenização. Tudo é uma reação em cadeia. Quanto mais utilizamos o solo de maneira inadequada, sem planejamento, sem uma forma de organizar a produção de maneira mais sustentável, a gente está levando a ele ao seu esgotamento mais rápido, ao seu processo de erosão mais acelerado. E aí, então, a arenização ela já vai provocar outros graves impactos. Como, por exemplo, a formação de ravinas, tá? A formação, por exemplo, de vossorocas, né? Tornando o solo infértil. Beleza, meus queridos? Então, isso aí é importantíssimo, tá? Voltando para cá, para nossa cartela. Veja. Então, ó, vou colocar aqui a sequência para vocês, tá? Tipo, vem o desmatamento, tá? Aí vem a lixiviação, tá? Daí vem a arenização, tá bom? E claro, da arenização podem vir outros impactos, como a erosão laminar, tá? Aí nós temos a formação de ravinas, tá? E daí nós temos a formação de vossorocas. Fechou? Então, quer dizer, veja como tudo é uma reação em cadeia, tá? Quer dizer, você percebe claramente que o desmatamento ele é a base, né, filho? Ele é ali, digamos, a principal causa de graves outros impactos ambientais. Perfeito? Muito bem. Anotaram, né? Tá ótimo. Bacana. Bora seguindo. Opa, deu uma congelada aqui. Bora ver. Vai voltar. Enquanto isso, pessoal, deixa eu já te perguntar o seguinte, né? Enquanto tá voltando aqui a nossa cartela, deu um problema, né, técnico agora rapidola. Daí, assim, eu quero que você comece a pensar junto comigo. À medida em que o solo começa a ficar altamente erodido, seja pela ação da água, seja pela ação do vento, aquele solo, ele deixa de ficar fértil. E aí, nesse sentido, a gente deve logo prestar atenção no seguinte. Se ele está perdendo a sua capacidade de fertilização, ele fica impróprio para a agricultura. Então, a gente passa a ter uma questão de abastecimento também. Então, tudo acaba girando num grande ciclo. Se eu desmatar demais, se eu poluir demais, a gente começa a prestar atenção de que aquele solo vai ficar improdutivo e da sua improdutividade, claro, ele perde toda a questão, né, do abastecimento alimentício. Então, isso daí é algo também emblemático, né? Voltando para cá, vamos lá. Erosão laminar. É a retirada da camada de sedimentos pela água, certo? Da chuva e pelo vento. Como eu disse ainda há pouco, né? Formam-se sulcos erosivos, são as chamadas estratificações ou caminhos deixados pela água. E, filhão, essa imagem aqui, ela diz tudo, né, pai? Olha só, ela fala tudinho aqui pra gente, né? Isso seria essa erosão laminar. Perfeito? Muito bem. Assoreia os cursos de água, certo? E para tentar diminuir esse impacto, tem que se propor o reflorestamento. Filho, se o desmatamento é a principal causa, o principal remédio é o reflorestamento. É manter as áreas verdes e reflorestar aquelas que já foram devastadas. Senão, já era, meus amigos, já era. Outro, pessoal, ravinas. Erosão que causa buracos, ou seja, já é algo mais pertinente, mais grave, tá? Bom, ou danificações um pouco mais severas pela ação da chuva ao longo do tempo. Talvez você pense, Adriano, mas está relacionada à ação da chuva. Não é o ser humano que está agredindo. Só que, mano, não esquece que a água da chuva só traz danos quando não tem vegetação. Quando tem vegetação, não há dano nenhum, tá certo? A vegetação, ela protege o solo do intemperismo químico causado pela chuva, de boa. Por isso que as nossas árvores, como por exemplo aqui na Amazônia, possuem copas frondosas, espaçosas, bem estratificadas, que é para justamente proteger o solo da ação da chuva. É como se fossem grandes sombrinhões, né, que nós temos aí, veja, na floresta. Então, mantendo a floresta, você não vai ter esse tipo de problemas. É o problema de tirar a floresta e já era. Na ravina, essa calha tem uma forma de V, tá? E aí, claro, e nas vossorocas ela passa a ter uma forma de U. O que seria esse V? Seria mais ou menos isso daqui, filho, olha. Tá? A gente vê que vai se abrindo cada vez mais aqueles sulcos, né, da erosão laminar. E aí, então, vai se formando essas áreas mais abertas, mais espaçadas, tá? É muito problemático isso. Agora, repara. Opa, voltei, desculpa, gente. Beleza. Então, aqui, ó, as vossorocas. A vossoroca é algo assim mesmo, né, vamos dizer, é o ponto final do processo erosivo do solo, tá? A erosão é profunda a ponto de atingir o aquífero. Para te ver, o solo, ele vai afundando, meus queridos. Ele está em processo de tão desgaste, tão erosivo, que ele vai afundando e atinge os aquíferos, né? E, claro, causa danos graves. Isso ocorre com a combinação de erosão pluvial, tá certo? E a água subterrânea, que vai potencializar esse fenômeno. Então, a vossoroca já seria, digamos, o impacto mais grave que nós temos relacionado ao solo. Tudo bem? E isso nos chama muito bem a atenção quando começa a entender que, para, certo, contornar essa situação, o objetivo é não permitir com que a vossoroca avance. Esse é o objetivo, porque não tem mais como repor esse solo perdido. Não tem mais como repor esse grande buraco que acabou ficando, entendeu? Não existe mais isso, né? Esse buraco vai ficar aqui para sempre. A ideia é permitir com que a vossoroca não se amplie, ou seja, não se, né, cresça mais. Agora, para diminuir todo esse impacto, tem que fazer o quê?
reflorestar. Não tem jeito, né, meus queridos? Então, olha só. Vimos que a principal causa dos impactos é o desmatamento. E, vamos dizer, a principal solução é reflorestar. Não tem outra. Beleza? Bora colocar isso em prática? Bora pensar em atividades? Bora lá. Pessoal, bora colocar aqui, né, mais uma atividade do professor Pedro, tá? Onde você vai ler, certo? Com cuidado o enunciado. E depois você vai marcar a alternativa correta. Beleza? Então, vai lá, mano. É contigo agora. Então, meus queridos, conseguiram desenrolar isso daqui? Facinho, né, mano? Bora saber agora da tua participação. Diretor, diz pra mim aí uma comunidade. Bora pra José Porfírio. Vamos lá. Opa, boa noite, gente. Tem que habilitar o áudio, amigo. Não tô conseguindo ouvi-los. Desculpa, tá ligado, não vi não. Ah, ótimo. Beleza, mano. Boa noite mais uma vez. Meu nome é Marlon, boa noite. Meu nome é Marlon e eu marquei a alternativa aí, professor. Entra aí, é? Aqui? Sim, senhor. Beleza, Exatamente. bacana. Depois a gente vai comentar. E a galera aí, todo mundo concorda, meus queridos? Ah, beleza, então. Valeu, gente, pela participação. Professor, boa noite. Boa noite. Vamos pra Sementinha do Saber. Galera do Sementinha do Saber. Boa noite. Opa, boa noite, gente. Estamos aqui novamente, professor. Sejam bem-vindos.
Vou passar para o aluno fazer a interação. Boa noite, professor. Boa noite, amigo. Meu nome é Márcio, eu marquei a letra B. B de bola, foi? Aqui, né? Sim. Beleza, bacana, mano. Isso, só o filé. E a galera daí de trás, todo mundo concorda com ele? Sim? Boa, bacana, gente. Beleza. Vai para nossa interatividade daqui a pouco. Tchau, tchau. Edson Guerra, né? Isso. Vamos lá. Subindo, subindo, subindo. Boa noite. O aluno Alan vai responder aqui. Boa, Alan. Alan, diz aí qual é o tempo de vocês aí, filhão. Não tem lendo aí, eu fico ali também. Letra B, é? Qual é a cidade de vocês? Concorda, Isaac? Concorda? Cadê as meninas? Concorda, meninas? Concorda, professor. Obrigado, então, gente. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Vamos para a nossa correção, né, diretor? Olha só. A erosão em seu processo mais avançado aqui do aquífero, que causa danos graves. Isso ocorre com a combinação de erosão, tanto pluvial, certo, como também da água subterrânea. E aí, nesse caso, analisando esse texto, muito bem, seria as vossorocas. Perfeito, meus queridos. Vamos dizer que o sulco ele acaba sendo formado, né, pela erosão laminar e também, é claro, pelas javinas, tá? Aqui você vê, por exemplo, a erosão pluvial relacionada, por exemplo, à ocorrência de chuvas. Então aqui se enquadra direitinho ao comando da questão, é a letra B de bola. Meus queridos, já quero então me despedir de vocês, desejar uma boa noite e até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Até mais.